Oi, pessoal. Como o Lucas já explicou a parte do agente, eu vou falar aqui sobre o restante, né? Então, os dados para treinar, para fazer o treinamento, a respeito do modelo, fica tudo dentro dessa pasta LSTM. Aqui no README a gente completou com várias informações úteis, então eu vou ser bem sucinta aqui para poder ajudar a se localizar, né? Então, entrando aqui na pasta, a gente tem algumas que seria de, no caso, data, é onde que a gente vai salvar, né? Depois de fazer lá a extração do dado via o iFinance, né? No caso, a gente extrai, modela e salva aqui como backup, né? Porque às vezes pode estar disponível a rota, como a gente percebeu em alguns momentos. Aqui na parte de notebook é onde a gente usou mesmo, assim, é, todas as informações possíveis para construir esse modelo, né? Então aqui a gente faz os imports com o CID para ser reproduzível, né? A parte de configurações no geral, aqui para poder conseguir rodar, né? O grid search e afins. Aí a gente recarrega aqui as informações, né? É, do que seria que está salvo aqui no Finance Data, né? Se aqui no caso, como no meu localmente o meu SSR estava dando erro, estava bloqueando, eu tive que forçar para poder pegar realmente do backup. Por isso que a gente fez essa segunda opção, né? Aqui a gente foi preparando os dados, né, para poder, no caso, fazer o split ali do treinamento para validar e também para testar. E também a gente normalizou esses dados, né, reduzindo ali para entre 0 e 1 os valores, né? A gente fez o janelamento aqui para poder fazer o treinamento. E aqui a gente coloca todas as configurações que a gente precisa para poder rodar aqui o Grid Search, né? Então a gente está rodando aqui com todos os parâmetros desejáveis e ele retorna no final aqui quais foram todos os parâmetros, etc e tal. E a gente fez, né, localizou os melhores parâmetros aqui. Então aqui ele trouxe qual foi que a janela de 30 e entre outros fatores. E a gente fez um novo treinamento final, que seria nessa parte de valor de teste, né? Então aqui ele trouxe as métricas. É, aqui na parte de depois que a gente treinou o modelo e tudo mais, a gente salva esse pickle para poder ser utilizado, né? Porque é um pouco pesado, leva em torno de uns 30 minutos para rodar, né? E aqui a gente faz um pré-teste, né? Validando se tá conseguindo fazer a predição. Então, por exemplo, após rodar, ele vai salvar nesse arquivo que está dentro ali de notebooks qual que foi a predição. Então, aqui a gente já certificou que está funcionando, né? E aí, as rotas, ele fica dentro de search aqui em API, né? Que eu vou mostrar para vocês agora. Então aqui eu já rodei porque pode demorar um pouquinho por ser o render, né? Mas localmente estava mais rápido. Então aqui, por exemplo, é um get do root, né, da rota para poder validar, então tá funcionando. Aqui em Predict a gente tem vários parâmetros, mas no caso aqui somente obrigatório seria o ticker, né, o symbol. No caso a gente escolheu o Petrobras, mas esse já tá meio pré-adaptado para poder treinar qualquer outra coisa, mas sempre que a gente for mudar esse model, né, o modelo está sendo treinado em cima dele e foi salvo, né? Aí se eu quiser treinar de uma outra, eu preciso, no caso, rodar aqui a parte do treino, né, e tudo mais, novamente, para poder, no caso, treinar com os dados da bolsa correta, né? Então aqui ele falou que eu já iniciou e tem essa outra rota aqui, que seria a rota para validar, porque, como eu comentei, leva um torno de uns 30 minutos. Então, aqui, cada vez que você enviar, esse valor aqui vai aumentar, né? E ele vai também informar que etapa que tá, qual que é a fase, vai validar se o kernel está disponível até o final, em qual parte
tá rodando aqui, né? Aqui já passou pela ativação do kernel, então já está aqui nessa parte do NB Client. Além disso, esses campos que estão eles serão preenchidos após a finalização do treinamento do notebook, né? Que leva todo esse tempo, mais ou menos. Porém, já é possível validar, né? Que tá tudo certo. Então, para facilitar o uso aí, a gente já fez o treinamento do modelo e já salvou dentro aqui do Artifacts, né? Então, aqui em Artifacts vai ter um modelo já treinadinho só com os modelos da Petrobras. Então, para não ter essa necessidade de esperar todo esse tempo, né? Aqui, além disso, tem outras informações. Esse core não é tão importante assim para falar aqui, né? Essa parte de inferência seria para poder fazer a próxima predição. E aqui são outras informações que não vale comentar no momento, né? Então, a da API só ficou de mostrar. Aqui tem todas as rotas e tudo mais. E também onde que a gente subiu lá na API, né? Então, aqui. E fora isso, tem essa outra aba de testes, mas assim, é só para validar se está funcionando. E a princípio, no repositório geral, vai ter aqui quais são as dependências necessárias, o arquivo do Compose e tudo mais. É isso, eu espero ter ajudado a contextualizar, mas qualquer dúvida tem toda a documentação aqui abaixo e tudo mais, deixamos bem detalhado. Até! Então, pessoal, além do scrapping dos preços do mercado de ações e o nosso modelo LSTM para previsão, né, dos preços das ações futuras, a gente também trouxe aqui como extra um agente. Nesse caso, seria aqui mais um assistente, tá, de finanças, um agente adaptativo. Nesse caso, ele vai atuar realizando recomendações, tá, de compra, de venda ou de manter a ação, dependendo aí do histórico, né, analisado e do valor previsto pela LSTM. No caso, esse agente ele não tem autonomia, tá, então ele não vai sair realizando compras nem vendendo ações, ele apenas atua aí como assistente financeiro, né. Lembrando que esse é um agente minimalista, tá? Ele se baseia aí apenas em conceitos de matemática e estatística, ou seja, ele não tem acesso a fatores externos, o que torna ele limitado ainda, né, ao cenário do mercado real de ações. Mas a gente trouxe aqui no intuito de analisar, né, o potencial desse tipo de agente, desse tipo de aplicação, tá? Então aqui a gente já trouxe aqui os arquivos, aqui a gente tem a LSTM, né, os nossos outros arquivos. Aqui a gente vai ter o arquivo do agente e o arquivo a gente vai rodar. No arquivo do agente, a gente vai ter aqui a classe, tá, do agente, que vai criar aqui as suas instâncias e vai trazer aqui alguns atributos, tá? No caso aqui, os atributos dessas instâncias da classe de agente, elas vão ter um arquivo de política, o policy.json, que no caso remete ao comportamento, tá, do agente, é o que ele aprendeu de fato, como ele vai executar a sua atividade, né? A gente tem um arquivo aqui também de métricas, que seria para a gente estar analisando o desempenho do agente com o passar do tempo. A gente também tem um arquivo aqui de memória, né? Para estar analisando quais foram aí as ações tomadas e as decisões, né, que o agente recomendou que a gente tomasse ao longo do tempo, tá? E a gente tem alguns métodos, como por exemplo, esse método ele vai tentar carregar o arquivo de política do agente. Caso ele exista, ele vai ser carregado. Caso ele não exista, ele vai gerar um erro aqui, tá? E se o arquivo não existir, na verdade, ele vai criar aqui um arquivo através de uma política padrão, tá? Que seria essa. E caso o arquivo já exista, ele vai tentar ser lido. Se ele estiver corrompido, a gente vai avisar para ele tentar corrigir e rodar novamente, ou apagar o arquivo de política para que seja aplicado o valor padrão, tá? Como a gente pode ver aqui na parte do agente, esses arquivos ainda não existem, pois o agente ainda não foi rodado. A gente tem um método aqui para salvar a política, tá? Do agente. Aqui seria um método para estar inicializando o banco de dados do memory. Como a gente disse, vai ser responsável aí por armazenar aí algumas decisões, né? Tomadas pelo agente, para a gente ver como é que ele está se dando nesse encaminhamento das suas atividades. Aqui a gente tem um método para estar gravando, né, essa decisão aí do agente no momento atual. Lembrando que o agente ele vai analisar os preços de mercado. Hoje, por exemplo, ele vai analisar a previsão da LSTM e com base nisso ele aprende, com base nisso ele vai tomar, né, alguma decisão, seja comprar, vender ou mesmo manter uma ação. No entanto, ele ainda não aprendeu nada, porque ele teria que esperar até o dia seguinte para ver se a recomendação dele do dia anterior de comprar, vender ou manter, se ela foi efetiva. E assim ele consegue aplicar uma estrutura de recompensa, né, levando ele a se desenvolver aí com o tempo e ficando aí cada vez mais eficiente nas recomendações. Aqui a gente tem um método para calcular a volatilidade, tá? Seria aí um método para mensurar a instabilidade do mercado, tá? Em situações atípicas. No caso aqui a gente está pegando alguns valores do mercado de ações, a gente está aplicando aqui uma janela de 5 valores, tá? Que no caso seria aí uma estrutura semanal, por exemplo, de segunda a sexta. Então tem essa ideia de trazer essa análise semanal. Aqui a gente está atualizando as métricas, que seria o arquivo de métricas, né? Para avaliar o desempenho do agente. Aqui são alguns dados, tá? Novamente ele vai tentar criar o arquivo JSON, se der um erro ele vai me avisar. Aqui seria o método do aprendizado do agente de fato, tá? O aprendizado do agente vai se dar da seguinte forma, né? Ele vai sempre olhar para o dia anterior. Por exemplo, hoje. Hoje ele viu o preço de ontem, viu o preço de hoje também, né? E ele vai receber o preço do dia seguinte, que seria a previsão da LSTM. Em função disso, ele vai fazer alguma recomendação. Depois que ele fizer a recomendação, ele vai ter que esperar até o dia seguinte para analisar, né, se ele recomendou certo, se ele recomendou errado, né? E é justamente isso que está acontecendo aqui. No dia seguinte, ele vai olhar para o dia anterior, vai pegar a last trade, né, que seria ali a última decisão ali, basicamente, que ele tomou, e com base nela, ele vai estar alterando aí algumas métricas, tá, da sua política, alguns parâmetros da sua política comportamental, tá? Aqui a gente está calculando também o lucro, para facilitar. A gente vai ver aqui algumas
alguns parâmetros, né, do nosso agente, no caso aqui é o learning rate e o threshold, que seria o limiar do agente, tá? Aqui tem a ação de comprar, vender, aqui a gente está fazendo o método, e aqui a gente chega no último método, né, que seria o método aqui de decide, né, onde ele realmente toma aqui a decisão, efetivamente, de comprar, vender ou manter a ação, certo? A gente também tem esse arquivo aqui do Run Daily, que seria aqui para rodar. A ideia da gente nesse projeto vai estar fazendo o scrapping diário, tá? Dos valores das ações. Ao receber o novo valor de preço ali, através do scrapping, a nossa LSTM vai fazer a previsão do novo valor para o dia seguinte, com base no que ela aprendeu, né? E com a análise de mercado. Com esse novo valor obtido pelo scrapping, com a nova previsão da LSTM, nosso agente vai realizar uma nova recomendação para o dia seguinte, né? Dando fechamento desse ciclo. Então, esse arquivo Run dele, como eu já disse, vai ser rodado diariamente, com o intuito aqui de estar promovendo aí a atividade do agente, né? Aqui a gente, nesse método, está imprimindo algumas informações. Aqui a gente teve algumas variáveis de ambiente definidas. Aqui a gente está lendo, tá, um arquivo CSV, nesse caso aí, que foi obtido através do scrapping, ou através de um arquivo de backup local, tá, caso o scrapping falhe. A gente tem essas duas alternativas. Em ambos os casos a gente vai obter um arquivo CSV que vai conter os preços aí do histórico do mercado de ações, certo? Finalmente temos aqui o método main, que vai executar aqui as ações do agente, né? A gente vai estar rodando, tá, esse arquivo aqui, que é o para vocês verem na prática como ele funciona. A gente pode ver inicialmente a gente não tem nenhuma política, porque a gente ainda não começou a aprendizado, nenhuma métrica, nenhum desempenho, né? Vamos rodar aqui esse arquivo. Ele está ativando o ambiente virtual, o agente ele começou a executar, tá? Está tentando baixar os dados históricos através do iFinance. O arquivo CSV foi criado com sucesso diretamente do iFinance, então a gente conseguiu fazer o scrapping tá, diretamente da plataforma. O ativo identificado esse Petra, tá? Aqui ele já traz pra gente o preço do dia anterior e o preço de hoje, né? No caso era 29 ontem, hoje já tá R$30. Ainda não houve trade, ou seja, o agente ainda não tomou decisão, né? Já que ele está sendo rodado pela primeira vez. Então, como ele não tem dados passados também, o agente não tem nada para aprender, né? Uma operação pendente de avaliação. Mas, com base nisso aqui e na saída da LSTM, ele já consegue tomar uma decisão, tá? Realizar uma próxima ação, uma recomendação. No caso aqui, ele analisou a volatilidade do mercado, como eu disse lá, no janela de 5 dias, que seria referente à janela semanal, né? Equivalente a um semanal. Tem esse risco aqui de 1,36%. A LSTM prevê para amanhã R$29,98. No caso aqui, como hoje foi 30,20, a gente está vendo aqui uma queda, né? Então, a variação esperada é negativa. Ele vai tirar a recomendação dele com base nisso, na recomendação da LSTM, com a volatilidade que ele calculou para o mercado. E a decisão final do agente para hoje foi manter. Ou seja, ele não recomenda que a gente compre nem venda, tá? A nossa ação. Aqui a gente está finalizando a execução, a gente teve aqui os arquivos de memória e de política do agente já foram criados, tá? O arquivo de métricas do agente, ele ainda não foi criado, porque ele precisa de pelo menos 2 decisões do agente. A gente vê aqui que o agente já tomou uma decisão, mas ele precisa de pelo menos mais uma para começar a realizar a métrica, então a gente vai rodar aqui o arquivo novamente. Como eu disse, o ideal seria a gente esperar, tá? Até o dia de amanhã, onde a gente ia conseguir um novo valor de mercado, um novo valor de fechamento e também uma nova previsão da nossa LSTM, tá? Mas aqui, para fins didáticos, eu vou estar rodando novamente. A gente sabe que não vai ter alteração nesse caso, é só para a gente ver o arquivo das métricas sendo gerado, tá? Ele vai tentar baixar de novo, ou seja, ele está tentando fazer o scrapping novamente dos dados mais atuais, certo? Ele conseguiu de novo fazer. Como vocês viram aqui, o preço não mudou, né? Porque eu estou rodando no mesmo dia, eu teria que esperar no dia seguinte para estar rodando novamente esse código. Ele faz a mesma recomendação. Ele já viu aqui, ó, que no dia anterior, diferente do outro comportamento, que ele ainda não tinha um trade, agora a gente já teve um trade. No dia anterior, a gente recomendou manter. Ele esperava que o preço fosse 29,98. Então, a questão a gente vai ver agora o aprendizado do agente. O mercado caiu 0% desde ontem. A gente sabe, né, por quê? Porque a gente rodou no mesmo dia, então realmente não teria como ter variação. Então, como o preço não caiu nada, ele manteve o rigor, tá? Nenhuma oportunidade foi encontrada. O nível de agência dele foi o teste de 1%. Mas ele poderia, em outro caso aí de aumento ou queda do mercado de ações, aplicar algum ajuste diferente, tá? Para melhorar o seu rigor e ter um ajuste mais fino aí na tomada de decisão, tá? A próxima análise do agente, novamente a volatilidade foi a mesma, porque não mudou ali o período da janela, né? A LSTM prevê de novo 29,98. Aqui são os mesmos valores, como eu disse, pra gente rodando no dia. E a recomendação sempre vai ficar nisso, né? No caso aqui, manter. Ele até falou que a variação esperada e relevante frente ao registro atual. Tá? Mas a gente consegue ver agora aqui que foi criado também um arquivo de métricas, tá? Olhando um pouco desses arquivos, o arquivo de política, como eu falei a vocês, ele vai trazer aqui um threshold. O threshold seria o limiar, tá? Se uma variação, seja ela positiva ou negativa no mercado, seja para comprar ou vender, se ela for maior do que 1%, inicialmente ele vai realizar a operação. E aqui o learning rate, que o learning rate, no caso, seria utilizado para estar aí variando, encontrando a melhor configuração possível para o nosso threshold, tá? De modo aí a sempre maximizar os lucros por parte das recomendações do agente. A gente vê aqui que ele está limitado entre 0,2%, 0,2% e 5%, tá? E esse learning rate também é dinâmico, como a gente viu aqui no código do agente. A gente viu aqui, ó, então, o learning rate base é aquele que está aqui, tá, que seria 5%, e a partir disso a gente vai calcular um learning rate dinâmico, tá? Que no caso aqui, ele está sendo calculado em função da variação real do mercado. Nesse caso, o que seria essa variação real, né? A variação real ela seria basicamente a magnitude do erro, né? Já que ela é referente ao valor real do mercado, perante a expectativa do agente. Nesse caso, para descobrir o valor real, né? Aqui, então, como eu disse, não importa, a gente está calculando aqui o learning rate para melhorar o desempenho do agente pelo threshold, né? Então, no caso aqui, não importa se o preço está diminuindo ou se está aumentando, a gente só quer saber quanto foi essa variação, por isso que a gente usa o valor absoluto. E como matematicamente isso é um valor muito pequeno, por exemplo, se a variação foi de 1%, seria praticamente imperceptível, né? Essa mudança aqui no learning rate, então a gente multiplica por 10, tá? Para permitir aí uma maior sensibilidade na variação do learning rate. Também a gente tem que ter cuidado aí, né? Não é muito comum isso acontecer, mas caso tenha alguma mudança brusca, né? Que não é comum no mercado, por exemplo, uma ação teve uma variação de 50%, alguém enriqueceu, alguém ficou falido do dia para noite. A gente sabe que é uma situação muito comum, mas que pode acontecer. Numa possível situação dessa de 50% de variação, a gente teria 50% vezes 10, 5 mais 1. Então, o nosso learning rate, como 5% lá vezes 6, a gente teria um learning rate dinâmico de 30%. E eu dei um caso hipotético, mas pode ultrapassar 50%, né, na realidade. Então, para evitar aí também que o nosso learning rate cresça demais, a gente tem uma trava aqui, tá, que sempre vai limitar o nosso learning rate dinâmico a 20%. Como eu disse, a ideia do agente é sempre, o agente praticamente está jogando no jogo, né? A recomendação dele sempre quer recomendar bem e sempre quer ganhar, seja comprando ou vendendo. O agente ele vai comprar, ele não compra, né? Ele faz a recomendação, ele vai recomendar comprar quando ele acreditar que o preço da variação, ou seja, que a ação subiu o preço. Por quê? Porque se ele comprar hoje e amanhã o preço da ação subiu, ele consegue vender ela depois e obter lucro.
A mesma coisa acontece no pensamento de vender uma ação, né? Se eu vejo que uma ação vai cair, eu posso vender essa ação, e o que é que vai acontecer, né? Eu vendi a ação hoje, o preço dela caiu, amanhã eu compro ela de volta, então eu comprei ela mais barato, e essa diferença vai ficar onde? No meu bolso. Então, a ideia da gente é essa, é comprar sendo que a ação subiu, ou vender sendo que a ação baixou o preço, né? Na verdade é uma aposta que ele faz. Caso essa aposta não aconteça como ele previu, ou seja, eu comprei, mas o preço na verdade diminuiu, eu comprei para vender mais caro depois, mas na verdade eu estava vendendo mais barato, então eu tive prejuízo. Ou a mesma coisa se eu vender uma ação hoje que ficou mais cara, se eu vendi para comprar depois eu vou ter que pagar mais caro, então eu estou perdendo dinheiro. Então nesse caso a gente vai ter que ajustar o nosso threshold, tá? Que seria aí, como eu disse, o limiar, para estar controlando aí e mantendo aí o comportamento da nossa gente, tá? Manipulando o comportamento da nossa gente. Nesse caso, como ele errou, teve um erro de recomendação, nosso learn rate vai aumentar, o nosso threshold vai aumentar um pouco, ele vai aumentar o rigor, se ele vai ficar mais rigoroso, ele fica mais tímido, digamos assim, ele não fica tão ousado para realizar uma compra, tá? Não fica com tanta coragem para estar realizando uma compra ou uma venda no mercado. Também temos a outra situação, né? Por exemplo, a situação de manter. Nesse caso aqui, o agente decidiu manter a ação, só que a gente viu que a variação real foi maior do que o threshold, ou seja, o agente ele perdeu a oportunidade. Se ele tivesse comprado e a ação aumentou, nesse caso ele poderia vender depois mais caro. Então ele deixou de ganhar dinheiro, né? Nesse caso, como ele teve essa perda de oportunidade, a gente vai diminuir um pouco tá, o seu threshold, ou seja, para diminuir o rigor e deixar ele mais solto, mais aberto, né? Para poder estar realizando aí, mais confiante para poder estar realizando essas operações. Aqui a gente só está realizando um ajuste também, tá? Do threshold, como eu disse, entre 2 e 5%. Basicamente aqui foi isso, eu ia mostrar a vocês, dessa parte da política do agente. Aqui a gente vai ter, como eu disse, aqui a predição, tá? Aqui a gente vai ter o preço atual do mercado, no método decide, vai pegar aqui o preço atual, que é o último valor do mercado, e aqui a gente está fazendo a predição. Aqui a gente está chamando a aquisição, tá na API, que vai bater lá na nossa LSTM e vai retornar a previsão da LSTM hoje para o dia de amanhã, né? Ela está vendo o preço hoje, ela está prevendo qual vai ser o valor da ação no dia seguinte, tá? Aqui a gente vai ter a volatilidade, e o delta seria a variação aqui referente não ao preço real, mas ao preço predito, né? Pelo preço atual. Aqui o nosso threshold base, né? Nesse caso aqui a gente está calculando o threshold efetivo, que também varia. Aqui a gente tem essa questão da volatilidade, né, sendo aplicada. Essa questão da volatilidade é muito importante, porque nesse caso ela traz uma noção da questão da instabilidade do mercado, né? E, no caso, ela permite que a gente seja mais suscetível a erros grandes, evitando erros pequenos. Por exemplo, se eu tiver um caso, um modelo de LSM, por exemplo, de 100 previsões, ele acertou 99, mas errou uma. Se nessa uma que ele errou já fizesse um grande ajuste no threshold, por exemplo, eu estaria aplicando ruído, né, no meu sistema. Porque não é a realidade. De 100, ele acertou 99. Então, esse uma praticamente não quer dizer muita coisa. Aqui seria basicamente isso. Eu vou analisar a volatilidade do mercado, tá? Se for uma volatilidade muito baixa, um erro muito baixo, o mercado está estável, por exemplo, variou muito pouco, não faz muito sentido eu estar variando muito no threshold. Então, no caso, se ficar um valor aqui, por exemplo, 0.1, 0.5, vai dar um valor muito baixo, né, 1%, 10%. No caso aqui, se eu colocar 1%, 0.5 vai dar um valor muito baixo. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar o valor máximo, que seria o threshold base, né, que seria ali o padrão, que é 1%, ou o valor atual. Já se ocorre o contrário, né, se eu tenho uma grande estabilidade no mercado, a minha volatilidade vai para as alturas, nesse caso aí o agente sim ele tem que se atentar, pode ter acontecido algum evento anormal aí no mercado, e ele precisa, então, nesse caso, adaptar o seu threshold de modo a evitar, né, ter uma perca de uma grande oportunidade, né, podendo ganhar muito dinheiro, ou evitando aí uma perda de muito dinheiro, dada uma queda brusca de ações, tá? Além disso, a gente também vai ter aqui os arquivos de memória, certo? Os arquivos de memória, como vocês vão registrar, tá? Os dados do agente, a gente tem a coluna do ID, aqui a data que foi realizada a operação do agente, aqui seria o preço do agente no momento da decisão, aqui seria o preço predito tá, pela LSTM, a decisão aqui do agente, no caso das duas ele decidiu manter, né? Novamente, como eu falei, devido ao caso da gente estar executando ambas no mesmo dia, deveria ser em dias consecutivos. Aqui o nosso threshold também é variável, né? Que foi usado, que permaneceu o mesmo, porque o agente não teve contexto para aprender. A volatilidade do mercado também foi a mesma. Aqui o nosso learning rate utilizado, né? O learning rate dinâmico, utilizado durante o aprendizado, como a gente viu, o learning rate não varia aqui, ele só varia no momento de definição do threshold, mas o learning rate também é dinâmico, tá? A gente tem o valor real de retorno e aqui a gente tem um flag para controle se o modelo o agente já aprendeu com a decisão ou não, né? No caso aqui, a gente vê que o learning rate e o real return estão nulo, porque nesse caso o agente ele já tomou essa decisão, esperou o dia seguinte chegar e teve a sua recompensa com ela, ele aprendeu com ela, mas essa aqui ele tomou hoje essa decisão, então ele só vai saber se ela foi boa ou não no dia seguinte, né? Então ele ainda está aguardando o dia seguinte chegar para receber a sua recompensa, tá? No caso do learning rate eu expliquei, o real return nesse caso aí seria o valor do lucro, né, do agente, se ele está ganhando dinheiro ou se ele está perdendo dinheiro, né, em função ali da porcentagem. Aqui a gente considera o de manter neutro, então como a gente deixou manter, o lucro foi zero. Se ele tivesse comprado e acertado, ou vendido e acertado, esse lucro seria positivo. Se ele tivesse comprado e errado, ou vendido e errado, esse lucro seria negativo, tá? Por fim, nós temos aqui mais um arquivo de métricas, JSON. Esse arquivo aqui, ó, a gente tem a última utilização que foi agora, desse momento. O total aqui, ele vai trazer uma noção para a gente, desempenho do agente, certo? No caso aqui, ele traz o total de operações avaliadas, no caso só foi uma, como vocês viram. A gente tem 2 aqui, mas só a primeira foi avaliada pelo agente, a recompensa, essa segunda ainda vai esperar um dia para ser processada, então ele só avaliou uma. Dos trades ativos, ele só vai considerar os trades ativos aqui como sendo comprar ou vender, no caso ali, como ele recomendou manter, ela não é contabilizada, tá? Nosso cálculo de taxa de acerto ou erro. Aqui no caso a taxa de acerto seria o quanto desse total de trades ativos, o quanto ele acertou, certo? E aqui no caso do lucro acumulado seria aquele lucro, né? O return aqui, real return, que está trazendo aqui uma estimativa do lucro, ambas aqui em porcentagem, tá? Aqui também a gente tem a marcação do threshold atual. Então, esse aí basicamente seria o funcionamento do nosso agente, que está utilizando aí a LSTM para analisar e verificar aí as ações e recomendar aí a melhor recomendação para você no mercado de ações.